Oh my God. Hartford 911, what's your emergency? My daughter is blue. I went to wake her up, and I just got home for lunch, and she won't wake up. She's 19. My God. Okay. Hang on just a second. Trish. Okay, so is she breathing? I don't think so, no. Jessie. Oi, eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve. Segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Jessie Marietta Blodgett nasceu em 1994 em Atlanta, na Geórgia. Ela era filha de Joy e Buck Blodgett e cresceu em uma casa cheia de amor, onde todos deixaram muito claro que ela era uma pessoa muito querida desde seu nascimento. Ela era uma criança extremamente talentosa e se envolvia com vários tipos de artes. Ainda muito criança, ela aprendeu a tocar piano, fazia aula de canto, teatro, dança, violino e adorava se apresentar. Quando adolescente, ela começou a perceber coisas muito sérias que aconteciam à sua volta, como o maltrato de animais, injustiça e bullying. E com isso, ela foi desenvolvendo uma forte consciência social, defendendo o que ela sabia que era o certo. Uma outra causa também que ela apoiava ferozmente era a causa ambiental e o direito dos animais. E ainda quando bem jovem, ela começou a trabalhar nisso, trabalhar formas para ajudar a conscientizar e melhorar a vida desses animais, desses jovens e mulheres indefesas. Conforme ela crescia, ela foi criando amizades muito fortes, pessoas que ela queria levar para sua vida. E uma dessas pessoas era um jovem chamado Daniel Bartelt, conhecido como Dan. Eles tinham muitas coisas em comum, como violino, teatro, música em geral, artes, e ele era, assim como a Jessie, muito talentoso. Por conta dessa similaridade entre os dois, quando eles se conheceram no primeiro ano do ensino médio, eles se deram muito bem, e tão bem que logo essa amizade se transformou em relacionamento amoroso, e esse namoro durou cerca de 4 meses. E mesmo que ambos gostassem das mesmas coisas e tivessem tudo a ver juntos, o Dan decidiu que era melhor manter apenas a amizade entre eles, e assim foi feito. E mesmo com o término, eles continuaram sendo muito amigos, melhores amigos, e isso durou até a faculdade. Depois da escola, o Daniel se mudou para outro estado, onde estudaria em uma universidade fora dali, e a Jessie se manteve morando em Wisconsin, onde ela morava com a sua família. Os dois mantiveram contato, porém já não eram mais como antigamente. No início das aulas da faculdade, a Jessie trabalhava como garçonete em meio período, enquanto ela estudava na Universidade de Wisconsin, em Milwaukee. Devido ao seu talento, no segundo ano da faculdade, ela ganhou então uma bolsa de talentos por sua excelência no programa de educação musical. Depois, ela decidiu largar o seu emprego e iniciar então o seu próprio negócio, onde a Jessie começou a dar aula de piano, canto e violino para jovens em Hartford. E é dito que em cerca de 2 meses de aula, ela já teria atraído pelo menos 26 alunos. Os seus planos futuros era de se tornar uma diretora de coral em uma universidade, tocar 100 vidas jovens por ano, durante 40 anos. E de alguma forma impactar as pessoas com a música. Nessa época também ela começou a receber diversas oportunidades e ofertas de emprego, mas ela estava empenhada no seu próprio negócio. Em 2013, durante as férias escolares, ela encontrou seu amigo Dan, que havia voltado para a cidade, e disse que tinha saído da faculdade, largado as coisas, e que agora estava decidido em planejar o seu futuro em Wisconsin. Automaticamente, como os dois sempre foram muito ligados, eles voltaram a se falar todos os dias. E em julho daquele ano, ela assumiu a produção teatral do musical Fiddler on the Roof, enquanto Dan assumiria a produção do musical Bye Bye Birdie. Na época, ela tinha 19 anos. Em um domingo, dia 14 de julho, após a sua primeira apresentação com o musical, o elenco se juntou para uma festa na piscina, justamente para comemorar o sucesso da peça. Lá foi tudo muito divertido para ela. Ela estava principalmente muito feliz por tudo estar dando certo, porém, em determinado momento, o comportamento de 2 de seus colegas, que eram atores e mais velhos, a deixaram extremamente desconfortável. Depois ela foi para casa e escreveu em seu diário dizendo que tinha sido corrompida por alguns desses homens e que estava muito chateada por homens confundirem amizade com outra coisa. Ela ainda escreveu:
Não estou desamparada. Reconhecerei meus problemas e os enfrentarei sem medo. Deus esteja comigo. Ela chegou inclusive a contar para sua mãe o que havia acontecido na festa e que esses homens tinham por volta de 40 anos e que tinham sido muito inconvenientes. Um deles teria a agarrado para o seu colo contra sua vontade, e ela perguntou em voz alta por que parecia impossível para homens serem simplesmente amigos, e ela estava muito aborrecida com tudo isso. Pela manhã, no dia seguinte, a sua mãe acordou por volta das 7h30 da manhã, fez todos os seus afazeres na casa e deixou algumas coisas no quarto da filha, que dormia profundamente, e depois ela saiu para trabalhar. Nesse momento, o pai Buck já estava trabalhando. Porém, quando a Joy, a mãe da Jessie, voltou para casa ao meio-dia para a hora do almoço, ela achou estranho que a filha ainda não tinha se levantado, o que não era de costume, já que ela normalmente acordava cedo e ficava tocando algo, a sua casa sempre tinha alguma música tocando, ou ela estava tocando piano, violino e tudo mais, e naquele dia estava em um completo silêncio. Então, a Joy chamou algumas vezes pela Jessie, que não acordava. Então, ela foi até o seu quarto, mas sem resposta, ela decidiu chegar perto e viu que a sua filha estava, basicamente, azul e gelada. Além disso, a Jessie tinha o seu cabelo e roupas completamente encharcados e tinha marcas de estrangulamento. Então, a Joy ligou imediatamente para a emergência e para seu marido. Okay, ma'am, do you know how to do CPR? Jessie, Do you know how to do CPR, ma'am? she's cold. She's cold. She's cold. She's cold. Oh my god. Oh my gosh, she's good. Oh Okay. my god. Oh my god. Oh my god. Her pants are all wet and she's got, it looks like strangulation marks. There are strangulation marks? That's what it looks like. I don't know what's going on. I don't know what's going on. Pouco tempo depois da ligação, as ambulâncias, polícia e socorristas já estavam na casa da família Blodgett, mas já era tarde demais. A Jessie já estava morta há algum tempo. Os pais ficaram completamente desesperados, principalmente com a ideia de que alguém teria entrado e invadido a sua casa e teria matado a sua filha em seu quarto. Enquanto a polícia investigava a cena do crime, os detalhes iam sobressaindo. Segundo investigadores, depois de um tempo, eles descobriram que um intruso havia entrado na casa por uma porta que ficou destrancada depois que a mãe saiu para trabalhar. Então, ele andou até o quarto da Jessie, amarrou as suas mãos, abusou sexualmente de forma brutal e utilizou um objeto para acabar com a sua vida estrangulada. A teoria era de que o criminoso fosse algum conhecido da família, ou pelo menos soubesse o horário em que a jovem ficava sozinha em casa, o horário em que seus pais trabalhavam, e principalmente o quanto tempo ela ficava sozinha. Principalmente que sabia também que eles não tinham o costume de trancar a casa, já que eles moravam em uma região extremamente tranquila, onde não havia quase que nenhum crime. Investigando a noite anterior da Jessie, os investigadores leram o seu diário e viram sobre esses dois atores que teriam a corrompido, como ela se referiu. Um deles, inclusive, havia cancelado seu trabalho naquela manhã, então ele automaticamente se tornou o principal suspeito. Porém, ele conseguiu provar sua inocência mostrando um álibi concreto. E o outro homem também deu o seu álibi e ambos foram eliminados como suspeitos do crime. Com isso, as buscas e investigações tiveram que ser mais amplas e chegaram até uma jovem chamada Melissa Etzler. 3 dias antes da morte da Jessie, a Melissa foi atacada próximo à sua casa. Segundo ela estava passeando com seu cachorro em um parque próximo de Richfield quando passaram por uma van que estava estacionada. Então, o homem saltou da van, abordando a Melissa por trás e tentou esfaqueá-la. Porém, ela agarrou a lâmina da faca e não soltou, entrando ali em uma briga com o criminoso até que ela conseguiu o controle da arma. Depois disso, o homem ficou muito nervoso e ainda pediu se podia ir embora. Ela, obviamente, não deixou, tentou segurá-lo ali enquanto ela ligava para a polícia, mas ele conseguiu correr até o seu carro e foi embora. A Melissa conseguiu dar todas as características do criminoso. Mesmo muito nervosa, ela foi encontrada pela polícia com as suas mãos praticamente desfiadas. E ela disse que o homem era um homem branco, com cabelos loiros, jovem, de 18 a 20 anos de idade, tinha cerca de 90 quilos e 1,80 de altura, e estava usando um short xadrez. Além disso, ela disse que ele dirigia uma Dodge Caravan antiga, azul escura. Depois disso, com as buscas pelo sujeito e pelo carro, um policial chegou a registrar uma van parecida, com a descrição parecida, próximo dali. Porém, o registro estava no nome de um senhor de idade e não batia com as características do sujeito, e não poderia ter sido ele quem cometeu o crime. Porém, os policiais conversaram com esse senhor, que disse que ajudaria de qualquer forma para encontrar o verdadeiro culpado. E disse também que o seu filho de 20 anos costumava dirigir a van.
E o seu filho era ninguém menos que Dan Bartel, que também tinha todas as características citadas por Melissa. Coincidentemente, quando a polícia conseguiu contato com o Dan, já que ele não estava em casa no momento que a polícia falou com o seu pai, ele estava na casa da Jessie, em uma vigília organizada em seu nome. Os amigos da Jessie estavam com ele no momento em que ele recebeu a ligação da delegacia e disse que teria que encontrar detetives para conversarem sobre algo. E na conversa ele nem perguntou o que eles queriam, qual seria o assunto, ele apenas concordou em ir até a delegacia. Depois ele ainda se despediu dos pais da Jessie com um abraço, chorou um pouco, limpou seus olhos e saiu da casa. Então, na delegacia, quando perguntado sobre Melissa e sobre o que estava fazendo naquela tarde, ele disse que estava com sua amiga Jessie. Respondendo que ele sabia sobre o ocorrido com a Jessie, ele disse que ela teria sido estuprada e morta. Além disso, os policiais perceberam que seus braços e mãos estavam machucados, tinham sido cortados por algo recentemente. Quando foi perguntado sobre isso, ele respondeu que foi um acidente de trabalho. Porém, o seu pai já havia dito à polícia que o seu filho estava desempregado, ou seja, ele estaria mentindo na cara da polícia. Depois de muita insistência da polícia, então, o Dan acabou confessando o crime contra Melissa. Segundo ele estava escrevendo um romance há anos e costumava fazê-lo ali mesmo no parque, onde ele costumava passar horas observando as pessoas e imaginando histórias que ele poderia escrever. E naquele dia, ele decidiu apenas assustar Melissa, e por isso fez o que fez, e que queria, de certa forma, liberar o seu medo em outra pessoa, já que ele vivia assustado com o fato de não ter emprego, ter largado a faculdade e não ter mais nada. Com isso, ele imediatamente foi preso, mas ainda não foi ligado ao crime contra Jessie, já que eles eram melhores amigos e não tinha o porquê ele fazer algo contra ela. Porém, uma coisa chamou a atenção da polícia. A informação de que a Jessie havia sido estuprada ainda não havia sido exposta, e nem os detetives tinham certeza até então. E como Daniel saberia disso? E inclusive falou com uma certeza absurda no momento da questão. Quando a perícia revelou então os exames confirmando o motivo da morte, o Dan se tornou o suspeito número 1 do caso da Jessie. E, obviamente, ele negou qualquer envolvimento. Com a suspeita, a polícia decidiu investigar a sua casa, os seus pertences e o seu computador, onde lá encontraram coisas absurdas. No computador do Daniel tinham filmes clandestinos, onde as pessoas pagavam e encomendavam assassinatos diante das câmeras, além de também conteúdo pornográfico violento. E um desses vídeos mostrava a vítima, uma jovem, sendo estuprada e estrangulada pelo assassino, que depois lavou o seu corpo e a colocou de volta na cama, como se ela estivesse dormindo. Tudo bem parecido com o caso da Jessie. Mas ainda com isso, ele continuou dizendo que não teria feito nada com ela, e depois ele mudou seu depoimento, dizendo que os dois teriam voltado a ter relações amorosas, mesmo que ele estivesse namorando na época. De acordo com seus depoimentos, a polícia verificou que ele esteve dirigindo e escrevendo próximo a um parque chamado Woodlawn, e realmente esteve. Então a polícia decidiu revistar as lixeiras próximas do parque em busca de alguma evidência do crime. E lá eles encontraram uma caixa de cereal contendo uma mordaça de BDSM, além também de algumas fitas adesivas, ligaduras, cordas e lenços encharcados de sangue. No seu ar-condicionado também foi encontrado fitas adesivas que também foram encontradas na cena do crime. E as impressões digitais da cena do crime continham as mesmas impressões digitais de Daniel. Então não tinha como escapar. No dia 31 de julho de 2013, o Daniel foi acusado de homicídio doloso em primeiro grau e por tentativa de homicídio, perigo imprudente e cárcere privado. O seu julgamento aconteceu no dia 14 de outubro de 2014, quando ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Na época, o procurador o descreveu como o criminoso mais perigoso que conheceu. Mesmo contudo, durante a sentença, ele alegou inocência e disse à família da Jessie para que não o tornem culpado. Durante seu julgamento, ele foi perdoado pelo pai da Jessie, Buck, mesmo sem nunca pedir desculpas. Durante todo esse processo, o Buck sempre falava sobre resiliência, perdão e amor, assim como a sua filha sempre propagava. Um mês depois do crime, 500 pessoas compareceram para uma vigília à luz de velas em um parque de Hartford, em faixas e pulseiras estampado a frase Love, Hate, mostrando que o amor superava o ódio. Então, em memória a Jessie e tudo que ela lutava, em 2016, o seu pai criou o projeto Love, Hate, em sua homenagem, que inclui em sua missão trabalhar para acabar com a violência entre homens e mulheres, inspirando o amor sobre o ódio, tudo através de programas educacionais e sociais.